Meus caros, não posso deixar de fazer um vídeo sobre este último drama que agora se conhece na sua plenitude, ou quase. Um drama de mais uma criança que é assassinada barbaramente às mãos de assassinos inqualificáveis. Mas mais do que isso, o drama de famílias, e são dezenas de milhares de famílias disfuncionais, gente que fugiu da escola quando devia ter lá permanecido, porque mesmo que não aprendesse as matérias, pelo menos aprenderia a viver, a conviver e a receber os valores fundamentais da nossa civilização e sociedade. Em todos estes casos, da Jéssica, da Valentina, da Joana, todos estes casos têm um denominador comum: o analfabetismo atroz dos pais. A completa falta de valores que o berço devia dar, mas que em tantos casos não dá, e que a escola, embora não de uma forma perfeita, mas mesmo assim muitas vezes é o último recurso, a última instituição que vai incutindo os valores tradicionais e morais a estas famílias disfuncionais, como são caracterizadas pelos técnicos. Os mesmos técnicos que deviam sinalizar, que deviam acompanhar, interferir, deviam fazer qualquer coisa quando percebem que estão perante famílias sem valores, sem moral, famílias que, olha, mais não são do que conjuntos de pessoas que não estão unidas por nenhum tipo de laço afetivo. E temos milhares, dezenas, se calhar centenas de milhares de famílias, arrisco-me a dizê-lo, nestas condições, que realmente são tudo menos aquilo que se chama uma família. Debrucemo-nos sobre este caso um pouco. Pessoas, jovens, que pagam 400 euros a bruxas, eu repito, bruxas, que é algo que nem sequer existe, não é? Até já caiu em desuso desde a Idade Média. Gente que explora a crendice e a ignorância popular, fazendo-se passar por pessoas com poderes excepcionais que conseguem fazer mudar o curso dos acontecimentos do futuro. São isto as bruxas. Então, mas alguém que frequenta o 9º ano de escolaridade acredita nisto? Então, mas alguma criança com 13 anos, mesmo que seja oriunda de famílias muito pobres e muito iletradas, no 9º ano de escolaridade, alguma criança acredita nisto? Pois lá está. Mas para se ter o 9º ano é preciso andar na escola, conviver com professores, com funcionários, com outros adultos esclarecidos, expor as suas dúvidas, muitas vezes dúvidas que já vêm do berço, dúvidas medievais até, mas que lhes são retiradas justamente na escola. A verdade é-lhes dita na escola, não é no seu meio ambiente, onde os seus progenitores, os seus amigos, vizinhos, todos eles acreditam piamente neste tipo de histórias popularuchas, de lendas, coisas que vêm da bruma dos tempos. Não existem bruxas, meus caros. Não existe o super-homem, nem o Homem-Aranha, nem o Pai Natal. Não existem pessoas com poderes sobrenaturais. Eu sei que se contam muitas histórias de muitas pessoas que verão o futuro e que leem assim na palma das mãos, mas isso é tudo treta. Qualquer criancinha que ande na escola sabe que isso é treta. Uma coisa é prever-se um determinado resultado com base em dados e premissas e seguindo métodos científicos. Mas não há nenhuma lei científica que determine que, olha, certas pessoas têm o poder da adivinhação, por exemplo. Isso não existe. O que existe é que há realmente pessoas que têm muita experiência de vida, são muito espertas e já passaram por muitas situações análogas e todas elas tiveram o mesmo fim. E essas podem prever um fim se dedicar a uma determinada profissão, uma determinada atividade rotineira. Por exemplo, se o jovem se meter na droga todos os dias, aos 14, 15 anos, 16 anos, e continua toda a vida na droga, bom, é certo e sabido que este jovem não irá longe. Mas quem é que lhe garante a si? Ninguém nos garante isto. Mas é a lei dos grandes números. Conhecendo dezenas, centenas, milhares de casos em que isto aconteceu e levou àquele fim, nós percebemos que quem se mete na droga e nunca chega a lado nenhum. Isso é a lei dos grandes números que o diz. É também científico isto. Portanto, é estatística. Nós não podemos realmente garantir que uma pessoa que se meta na droga vai ser um desgraçado toda a vida. Não podemos garanti-lo. Mas é para aí que se aponta a experiência.
Da mesma maneira que um tipo que não trabalha, que se recusa sempre a trabalhar, mais cedo ou mais tarde, vai ter que roubar ou fazer alguns negócios ilícitos para se poder manter vivo. Porque é preciso comer todos os dias, não é? Portanto, se não há rendimento de uma forma legal, tem que vir um rendimento de uma forma ilegal. Como é óbvio. Portanto, quem se recusa a trabalhar honestamente, mais cedo ou mais tarde, vai ter que cometer algum crime para poder sobreviver, não é? O que é que isto tem de transcendente, de estranho? O que é que isto tem de... É a lei normal da vida. Agora, uma criança que nasce neste ambiente, num ambiente em que não se trabalha, em que as pessoas, para poder sobreviver, recorrem a todo tipo de expedientes, fazem negociatas, ilegais, obviamente. Essa criança que vive neste ambiente, onde os pais fazem isto, os tios também fazem, os avós já faziam, os colegas do lado também fazem, toda a gente faz, bom, acabam por considerar que isto é uma vida normal. Uma vida marginal para eles é uma vida normal. E esta criança perde o sentido da realidade das coisas, confundindo tudo naquela cabecinha. Crianças que vivem em determinadas condições, rodeadas de atividades ilícitas, como pequenos furtos, como pequenas vigarices, burlas, etc., quando chegam à idade pré-adulta, elas já interiorizaram que aquilo é um modo de vida, é normal. Roubar uma coisa que se vê numa quinta é normal. Ou num quintal a seguir, e da quinta e do quintal passa-se para dentro de uma garagem, de um arrumo, passa-se para dentro da casa e já estamos a assaltar residências. Bom, tudo isto é um escalar, um percurso natural dentro do crime. Começa-se com pequenos furtos, quando se dá por ela já estamos dentro das residências e depois aparecem os donos e depois há ali logo umas agressões e se corre mal temos ali um homicídio. Isto tudo é o que leva uma vida desregrada, sem regras, uma vida vivida em atividades marginais. E nós encontramos isso nas escolas a par e passo, meus caros. É normal as crianças virem-se queixar que, enfim, que determinados colegas, determinados grupos sociais, vamos chamar cidadãos ou visigodos, sabem que se deixarem as coisas ao alcance dessas crianças no chão, a mochila em qualquer lado, quando forem por ela falta lá qualquer coisa. Mas isso é uma lei matemática, entendem? Não é um caso esporádico. É sabido, é certo e sabido e interiorizado pelos alunos que não podem deixar a sua mochila livremente se existir nas imediações colegas de determinados grupos sociais. E acham que foram os adultos que lhes ensinaram isso? Infelizmente não. Eles sofreram na pele antes, sofreram esses furtos, pequenos furtos antes, e depois vieram-se queixar para os adultos. E os adultos aí sim, aí explicam-lhes a verdade das coisas, que não podem deixar as mochilas assim, Mas eles já sofreram isso na pele. Eles nunca mais se vão esquecer. Eles só sofrem uma vez. As crianças só sofrem uma vez e depois aprendem. Depois a seguir já andam com a mochila atrás delas para todo o lado. Já não deixam a mochila em lado nenhum. Ok? Pronto. Ora, por outro lado, quem vive nesses ambientes menos recomendáveis, quem nasce nesses ambientes menos recomendáveis, não se apercebe sequer que vive e que nasceu e que continua a viver nesses ambientes. Acha que aquilo que é normal, pois eles nunca viram outra coisa. Portanto, ir à bruxa para esta gente é uma atividade normal. E é daí, e é desta falta de cultura, e de cultura básica, digamos, nem sequer é, deste inacreditável anacronismo em que pessoas vivem no século XXII como se vivessem no século XVI ou XVII, é neste ambiente, este ambiente que tem que ser sinalizado pelas dezenas, centenas, milhares de técnicos que se chamavam antigamente assistentes sociais, agora nem sei, outro nome qualquer que lhe queiram chamar. E o que se vê? O que se percebe quando, infelizmente, estes casos que se repetem agora todos os anos, pelo menos uma vez por ano, estes casos de bebés, criancinhas de colo que são assassinadas por adultos, por assassinos que não têm outro nome, o que nós percebemos é que a maior parte destes casos até já estava sinalizado. Esta criança, por exemplo, Jéssica, quando nasceu, ela foi de imediato sinalizada por uma assistente social. Porquê? Porque a mãe já tinha tido 5 filhos, não é, salvo erro, e não tinha nenhum a viver com ela.
Pois, apesar de terem sido sinalizados, estas crianças acabam por não ser acompanhadas depois, na prática. Esta criança nunca entrou em nenhuma creche com 3 anos de idade. Esta criança viveu sempre em ambientes muito questionáveis, muito problemáticos, muito pouco saudáveis, muito pouco normais. Qual seria o futuro desta criança se continuasse a frequentar estes ambientes? Esta idiosincrasia. O futuro não seria nada de recomendável. Seria como, por exemplo, o da mãe, que, com a filha raptada, continuava a ir para os bares cantar o karaoke. Como vê nos jornais. Como é que uma mãe, a quem raptaram a única filha com quem vive, vai para um bar cantar o karaoke? Como é que isto é possível, meus caros? É preciso não ter a mínima noção do que é estar vivo, do que é gostar-se de um filho, que é a coisa principal que nós temos, os que tiveram a sorte de os ter. Os outros, olho, felizmente para eles, não dão valor, porque nunca os tiveram, e portanto, eu digo felizmente, porque se os tivessem tido e se um dia os perdem, isso, como todos nós sabemos, é a maior dor que se pode ter. E já agora recordo um vídeo que fiz há pouco mais de um mês, em que eu agradeci àquela mãe que deixou o seu filho, bebezinho, num carrinho todo protegido, num átrio de um prédio, à entrada de um prédio. E porquê? Porque lhe salvou a vida. Pelo menos a esse bebé não lhe vai acontecer o que aconteceu a esta Jéssica, certo? Pois esta mãe, a quem foi retirada a única filha com quem vivia, já nem falo nos outros, já nem se lembra se calhar dos outros, não faço ideia. A mais velha estava já institucionalizada e fugiu, os outros ficaram com os pais. Agora, ela só vivia com esta criança. Como é que ela tem a coragem de, depois de ver a filha raptada por uma estranha, por uma vigarista, com o objetivo de receber, de lhe extorquir 400 euros, que seria a dívida da bruxaria, como é que esta mãe ainda tem a coragem de ir cantar para o karaoke? Meus caros, está tudo dito. Esta sociedade, pelo menos em parte, está podre. Temos gente a quem pagamos para vigiar estes casos. E essa gente ou não faz o seu trabalho, ou se faz, então são os outros a seguir na cadeia que não fazem, que é justamente a justiça. Se os assistentes sociais sinalizam estes casos, então é todo o edifício jurídico que vem a seguir que falha. É a justiça que devia fazer com esta criança o que fez com as outras, retirá-la imediatamente àquela mãe. Porque no fundo, quem conduziu aquela criança ao seu destino fatal não foi sequer a assassina, a desgraçada da outra bruxa, foi mesmo a própria mãe. Não intencionalmente, não propositadamente, mas pela ignorância imensa que ela demonstra, pela falta de valores morais que ela manifesta. Portanto, esta mãe nunca, por nunca ser, deveria ter a seu cargo um filho. E a prova está aqui. A justiça teve 3 anos para lhe tirar a criança, a justiça não lhe retirou a criança e a criança veio a falecer desta forma, como provavelmente faleceria de outra forma diferente se não fosse este episódio, seria outro, e se não fosse outro seria um terceiro e por aí fora. Certo é que uma criança que vive com uma mãe destas não tem futuro rigorosamente nenhum, só por milagre sobreviveria. Apelo a todos aqueles que conhecerem casos destes, que os denunciem o mais depressa possível. Hoje mesmo, estes casos às autoridades, seja a quem for, por exemplo, seja a GNR, seja a PSP, que é o mais fácil, o mais próximo, denunciem estes casos, por favor, em que crianças são maltratadas, são consequentemente malnutridas, são espancadas, passam-se vícias. Nenhuma criança deve sofrer. Nós temos a vida toda de adulto para sofrer, infelizmente, num país destes. Ao menos, enquanto somos crianças, que sejamos poupados a este vexame. Que não passemos por esta desgraça. Fazer sofrer crianças. Já nem digo sequer matá-las. Fazer sofrer crianças de tenra idade devia ser um crime.
que desse prisão, mas uma prisão efetiva e de muitos, muitos anos. Pelo menos o dobro ou o triplo daqueles em que esses pais, ou melhor, progenitores, fizeram sofrer aquelas crianças. Se conhecem casos desses, denunciem-nos já, imediatamente, para ver se conseguimos salvar a vida a mais algumas crianças, tantas outras que estão na calha para lhes vir a acontecer o que aconteceu a esta Joana no Algarve, a esta Valentina o ano passado em Peniche e a esta Jéssica agora em Setúbal. Muito obrigado.